Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. E vós, pais, não irritei os vossos filhos, mas educai na doutrina e no conselho do Senhor. Vós, servos, obedecei os vossos Senhor na carne, com temor e tremor, e na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo de aparência, mas não para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo disso então a alma, desde a alma e a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Amém? Podemos sentar. Em nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos e amigos, filhos e filhas, que hoje se faz presente aqui na nave da igreja, nós temos um compromisso adiante do nosso Deus. Hoje é um culto de participação com as crianças. E aqui não tem criança sem pai nem mãe, né? E eu quero dizer nesse momento uma coisa: Deus é fiel todo o tempo para com nós homens. Jamais Ele negará a sua fidelidade e a sua bondade, porque Ele é Senhor do Senhor. E Ele, de maneira alguma, jamais Ele quer que o povo se perca. Deus não quer que nenhuma alma se perca. Ele quer que todos sejam convertidos para a glória dele. Só que tem uma coisa: o mundo é o instrumento mais forte que nós temos aqui no globo terra. Porque o mundo é enganador. E ele tem muitas ofertas. E ele destrói vida após vida. Jesus disse uma coisa: o mundo já está no maligno. Isso quer dizer, há mais de 2000 anos atrás, que o pecado ainda tinha controle. Era controlado, era pecado, mas era controlado. E hoje o pecado subiu o seu nível, que descontrolou tudo, né? Louvamos a Deus por esse pequeno número de pessoas que ainda estão na casa de Deus, que ainda traz os seus filhos, ainda ensinam o caminho do bem e o caminho da paz. E a palavra de Deus está dizendo que os vossos filhos, né, obedecei aos vossos pais no Senhor, que isso é bom, é com promessa, para que tenha longos dias de vida sobre a terra. Gente, um filho bom e amável, considerado aos seus pais, que obedece, que sabe o que é um pai e uma mãe, ele só tem a crescer na vida. Quando ele é obediente a pai e a mãe, ele é obediente a qualquer cidadão aí fora. Ele é obediente à esposa, ele é obediente ao trabalho, ele é obediente ao patrão, ele é obediente à comunidade, e aonde ele está, sempre tem testemunho de bem.
E o culpado de muitas coisas acontecer hoje, irmão, vai pesar um pouquinho da hora em diante. Vai pesar. Porque tudo vem de uma boa criação. Tudo bem, vem do bom cuidado que você tem com o seu filho e com sua filha. Mas as minhas filhas já são moças, são de maior, mas se eu chegar em casa e não encontrar a Estel, a Rebeca, eu pergunto para onde elas foram e com quem estão. Mas elas já são de maior, sim, na idade, mas nunca vai deixar de ser minha filha. Eu vou me preocupar. Os meus filhos são casados? São, cada quem tem sua família, tem sua responsabilidade, mas eu me preocupo com eles. Talvez eles pensem que não. Enquanto eles estão trabalhando pelo mundo, rodando, eu estou no brejo orando e apresentando ele e a todos, meu irmão, a todos os filhos e filhas de Deus na terra. Porque hoje o que nós percebemos, o que nós vemos, é desgraça, é miséria, é roubo, é acidente, é crime, após crime, sangue derramado sobre a terra. O inimigo se manifestou no meio do povo e ele tem conseguido esse objetivo muito forte, que tem destruído a terra de uma maneira terrível. Então, meu irmão, se nós não tivermos em oração todos os dias e vigiando, pode acontecer o pior com a nossa família e com nós. Mas a Bíblia diz lá no livro do Tiago que uma oração, ela pode muito no seu defeito. Então, o que é que nós temos que fazer? Botar os nossos filhos no caminho do Senhor, para que eles venham ser obedientes, para que mais tarde eles possam entender o que é um pai e o que é uma mãe, que é muito bom, entendeu? A mãe dormir sossegado, porque seus filhos estão seguros. Mas quando é um filho depravado, que não conhece a justiça, não conhece pai, não conhece mãe, né? Largado do mundo, essa mãe nunca tem sono, nunca tem um sono sossegado. Qual é a mãe que não ama seu filho? Ele pode ser o que for, mas a mãe sempre está no cuidado dele, né? Nenhuma mãe quer que seu filho caia no erro, mas muitas vezes não soube criar o seu filho ou sua filha. E o criar aqui que Deus está dizendo não é você irritar o seu filho, mas é educar ele na doutrina. E a doutrina parte de nós. O homem que tem uma família, ele tem que ter uma condições amorosa com sua família. Entendeu? E também tem que ter autoridade. Autoridade real, tanto a mãe como o pai. Porque menino não é brincadeira. Mas num gesto que você fizer, o menino te entende. Essa semana eu passei aqui e eu vi o menino fazendo algo errado. Eu não é meu filho. Mas se eu vejo no erro, eu corrijo. Porque eu sei que a mãe e o pai não sabem e ele pode provocar um acidente contra ele e vai prejudicar os pais. O menino estava mexendo numa tomada ali do posto de luz ali, como é que chama aí, que põe aí na porta aí para trazer a luz, eu esqueço. Sim, um padrão. Aí eu vi que ele estava mexendo, mas quando ele me viu, eu olhei para ele e fiz um gesto, né, de raiva assim para ele. Ele parou e conheceu e disse: meu pai quer falar com o senhor. Aí ele achou que eu ia reclamar, falar para o pai dele. Aí ele disse: pai, aquele homem preto quer falar com o senhor, vem cá. Aí eu fui, aí nós conversamos e ele foi saindo devagarzinho, mas ele já não fez mais o que ia fazer. Ele me botou na cena, né, do disfarce, para eu não contar para o pai, para que ele não levasse um exemplo. Mas ele entendeu que ele estava errado. E eu vejo muitas vezes, irmão, as crianças de hoje errando e o pai achando bonito, a mãe achando bonito. E aquilo vai criando, aquilo vai crescendo. Porque quando a criança vai fazer um erro, primeiro ela olha para os pais. Se o pai achar graça ou a mãe deixar, ela vai
crescer dentro daquilo ali. Mais tarde, você não pode sair com seu filho para canto nenhum. Se for para uma casa, destrói tudo. Desmonta armário, quebra a televisão, espatifa o sofá do pessoal. E muitas vezes aquela visita não é bem aceita naquela casa. Por causa do filho, porque a mãe não domina mais. Só vai dominar depois que ele crescer. Aí é pior. Aí é que não domina mais. Não, está na hora. O menino vem para a igreja, vem. Tem palavra, tem. Mas a boa reputação é a minha casa. É a minha casa. A escola não educa filho de ninguém, não. Ela não educa filho de ninguém, não. A educação do filho sai da sua própria casa, dos seus próprios costumes. Entendeu? Você tem que conversar com seu filho, não vai fazer isso, com quem você anda, se ele vai andar. E eu quero saber o seu histórico na escola. Né? Graças a Deus que eu nunca recebi, né? Assim, nenhuma reclamação da minha filha, nem da Estela, nem da Rebeca na escola. Graças a Deus se comportaram bem, né? Nunca ouvi falar. Antes sim, elogio. Eu também nunca fui pesquisar não, porque ela nunca me deram esse direito. E é bom a gente saber com quem seu filho está, com quem seu filho anda, com quem seu filho está aprendendo, e você sempre conversando com ele, dialogando com seu filho, para que ele venha dar frutos, mas um fruto com propriedade, que te alegre, que mais tarde, aquele filho que você ensinando, ele vai te ajudar, ele vai lhe tirar do sufoco. Deus prepara o melhor para ele. Às vezes na vida financeira você é um homem fraco, mas Deus prepara o melhor através do seu filho, e ele vai lhe reconhecer. Não vou fazer o bem para meus pais, porque meus pais soubem me criar. Eu não conhecia o mundo, eu não conhecia a violência, eu não conhecia a cachaça, eu não conhecia a droga, entendeu? Porque os meus costumes foi sempre bom, a educação dos meus pais, né? Eu conheci um velho aqui, ele me disse, eu nunca dei um tapa nos meus filhos, nunca. Eles também nunca me deram trabalho. Agora, o meu gesto para eles, quando eu não gostava das coisas, eu só fazia um gesto. E com aquele eles obedeciam. Foi o senhor Joaquim Dudu. Ele disse, eu nunca dei um tapa. Uma vez que um reclamou, eu cheguei e dei uma palmada na mão dele. Só isso. E eles me obedeciam. Não precisa ser bater. Não precisa ser espancar. Mas quando se falar com a criança, não dê risada depois não. Deixa a criança sentir. Não, tem mãe ou pai que bate e depois que o menino chega com carinho de novo. O menino fica terrível. Gente, o menino vira homem. A mulher vira moça, vai ficar uma senhora. Mas é nos bons costumes. Entendeu? É nos bons costumes. Vamos conversar. Eu estou lá em casa, mas meu filho está jogando bola na rua. Você sabe o que ele está aprontando? Quando vem um problema, você já vai acusar o filho do outro. Você tem que saber a conduta do seu. Quem é o seu primeiro, para poder você corrigir do outro. Porque é fácil. É fácil eu corrigir os erros dos outros, mas o meu erro é difícil. É difícil eu ver os meus erros. Mas para eu enxergar os erros dos outros, isso é fácil. E a Bíblia diz uma coisa: quando nós quiser corrigir o defeito de alguém, olhe logo no olho. Viu? Vê se o seu olho não tem alguma coisa, uma trave, para poder você tirar um arguilho do outro. E nós estamos aqui nessa noite, irmão, é para aprender as coisas. É para jovem que tem sua influência, para um casamento, a esperança, né, de ter sua família. Você vai aprendendo com a palavra de Deus, né, aprendendo com quem tem. Joana me deu muito trabalho para trazer ele na rua de cima, ela agarrava no pau para descer com ele para aqui para a igreja. O pessoal dizia, mas rapaz, faça isso não, porque você bebeu, você jogou, digo, isso só serve para você. O que eu tenho para ele é bem melhor. Graças a Deus consegui botar eles aqui. Os outros não me deram muito trabalho não, a ele sempre deu. Na hora do culto, olha,
Eu ia buscar na rua assim, você vai para a igreja. Não é dizendo que ele ia ser crente. Não, é para ensinar o caminho. Olha, hoje está com os filhos dele na igreja.